decidi contar hoje uma história de amor. Uma história que transformou e transforma diariamente a minha vida. Eu trabalho viajando muito, mais ou menos há uns 7 anos atrás, eu arrumando a minha mala à noite, esperando meu filho chegar em casa, ele tinha ido numa festa, e ele me mandava mensagem, já estou indo, e eu queria que ele viesse, eu ia ficar com saudade, era mais uma semana fora, e aí ele não vinha, ok, não tinha o que fazer, ele estava bem, fui dormir, acordei, arrumar minha mala, encontro uma carta na pia do banheiro. E nessa carta estava escrito: mãe, desculpa, eu estava numa festa e eu estava afim de um garoto. E eu queria ficar mais na festa para ver se rolava alguma história com ele. Na hora que eu li garoto, eu falei, claro que ele errou. Não é para cima o negocinho, é para baixo. É garota. Só pode ser garota. Quando eu li aquela carta, eu falei, nossa, meu filho é gay. Eu chorei muito, muito. Foram dias e dias chorando. E chorando porque tinha uma história pronta para ele. Ele ia casar e ele ia ter filhos. Ele, porque eu achava que eu era uma mãe incrível, lógico que eu não tinha botado no roteiro o que ele seria profissionalmente. Isso estava liberado. Agora, essa parte aqui, não. Eu voltei de viagem e aí marcamos uma conversa fora de casa. Eu estava com muito medo daquela conversa. Essa foi a primeira de muitas conversas, de contações de história. Conversas fáceis, difíceis, tensas, intensas, profundas, superficiais, mas conversas que contavam sobre nossas histórias. Passou um tempo, encontro ele num lugar, eu vindo de um estado, ele do outro, e ele então vem no meio da galera e eu olho para ele e vejo ele de unhas vermelhas compridas. Na hora que eu vi isso, eu falei, ah não. Agora, além de tudo, ele ainda vai mostrar para o mundo a história dele? Como assim? Me deu um misto de vergonha, de raiva, de atrapalhamento. E aí ele chega, eu devia estar com uma cara horrível. E aí ele falou, vamos lá. Eu sou um aluno incrível, adoro aprender. Tenho amigos. Gosto de me relacionar. Tem um caminho espiritual, algo me guia. Entendo o mundo numa investigação que é uma fala sua. Investigar. Estou entendendo o mundo a partir das injustiças, estou buscando isso. Nessa investigação, eu estou descobrindo que eu costuro, que eu danço, que eu canto. Minha mãe, o que mais você quer de mim? Nesse dia, eu falei, meu filho é gay. Meu filho é gay e eu não tenho o direito de silenciar a história dele. Isso não é uma questão, isso é uma realidade. E é uma realidade que precisa caber no mundo, que precisa pertencer ao mundo. Essa história é a história de muita gente. Ainda bem. Essa é uma história que precisa ser contada para que essa narrativa faça o mundo se revisitar. Aos 36 anos, eu fui chamada para fazer um projeto chamado Justiça Restaurativa. E eu
Falei, nossa, mas o que eu vou fazer num projeto de justiça? Eu sou psicóloga. Eu entendia que justiça era algo que acontecia só no tribunal. E não. Justiça restaurativa me trouxe princípios e valores para eu entender que as contações de história precisam ter lugar no mundo. Justiça restaurativa é uma mudança de paradigma. É a possibilidade da gente ter outra percepção das relações. Dessa justiça entrar aqui dentro. De não depositar em ninguém a responsabilidade de revisitar histórias. Justiça restaurativa é uma justiça que se faz sentindo e entendendo quais são as nossas reais necessidades. A justiça restaurativa tem um proceder diferente. Ela senta em círculo para que as pessoas contem suas histórias. E quando eu conto a minha história, essa história se encontra com a história do outro. A história que eu contei para vocês, da minha relação amorosa e transformadora com meu filho Fernando, muitas vezes é uma história que termina com muita violência. O silêncio é uma violência. Muitas vezes, o silêncio faz com que as pessoas não possam ser elas. A gente tem muitas histórias de injustiça, das mais suaves às mais graves. Quando, lá atrás, eu não acreditava na justiça restaurativa, nesse caminho de implementação de 13 anos que eu faço, em muitos lugares e em muitos espaços, eu vejo o quanto é necessário e urgente que a justiça esteja presente, esteja aqui conosco nessa conversa. A justiça tem que estar dentro das nossas casas, porque nós somos seres humanos que nos relacionamos. A justiça restaurativa, ela é uma filosofia. Ela é uma forma de eu trazer para a cena, num espaço protegido, o conflito, o que eu sinto diante de um conflito. Ou então, eu lidar com uma violência. Certa vez eu sentei em círculo com 2 irmãos. Um tinha tentado matar o outro, com facadas. Nós conseguimos, depois de vários encontros, passarmos pelas etapas que fazem com que as pessoas pratiquem violência. Justiça tem a ver com consciência. Justiça tem a ver com liberdade. Justiça não tem a ver com aprisionamento e controle de comportamento, nem dos nossos corpos, das nossas ações. Então, contar histórias é libertar, é se libertar num lugar de se conectar com aquilo que é a sua verdade, o seu sentimento, e que por vezes precisa ser transformado. No dia que eu entendi que meu filho era gay, e lidei com isso, e lidei com o meu preconceito, eu que me achava incrível, como eu disse, eu ali transformei a mim, transformei a ele, e nenhum dos dois desistiu de si próprio, nem do outro. Quando a justiça restaurativa chega na minha vida, ela chega com um convite sobre o que é dar vez e voz às pessoas. O que é criar ambientes onde a gente possa trazer a nossa visão de mundo. Quando a gente pensa em situações injustas, o que a gente está trazendo são nossas histórias.
quando a gente está num ambiente protegido para lidar com a vida, com as relações, a gente pode, a partir daquele encontro, produzir um reencontro e, fundamentalmente, transformar um ato conflituoso ou violento num ato criativo e de aprendizado. Quando a gente trabalha na lógica de uma justiça que é do humano, a justiça não pertence a nenhuma instituição. Por isso, eu volto a ter poder sobre mim. Poder sobre a minha ação de transformação. A violência, ela é o poder sobre o outro. E na história que eu contei para vocês, eu sendo mãe, eu poderia ter tido este poder. E este poder teria, provavelmente, causado muitos danos na pessoa que eu mais amo. Então, a gente está aqui falando de uma justiça que está presente nessa sala quando a gente fala das relações. A gente está falando de uma justiça que transborda na hora que eu falo das minhas fortes emoções. Quando eu fui percebendo que o mundo não tinha espaço para as histórias, foi quando eu também fui percebendo que os espaços que não se conta a história são espaços mais violentos. Eu também fui percebendo que cada vez que a gente tem mais pressa nas relações, a gente menos consegue ir num lugar que é o tempo da nossa subjetividade, que é o tempo das nossas humanidades. E aí, pensar a justiça é pensar, talvez lá atrás, nas comunidades ancestrais, dos povos de primeira nação, que se reuniam, sim, para resolver suas questões juntos. E aí, nessa resolução, emergia uma solução que podia ser preventiva, podia ser resolutiva, ou podia transformar essa convivência. Justiça transforma. Nos povos de primeira nação, sabedoria são pessoas, quem tem sabedoria, os sábias, são aqueles e aquelas que sabem contar suas histórias, mas a partir das lições que aprenderam. Então, se a gente quer viver, e é possível, de uma outra forma, produzindo conscientemente paz, a gente vai precisar visitar as nossas sombras, os nossos fazeres violentos. A gente vai precisar entender os preconceitos. A gente vai precisar tirar os véus desse olhar que a gente tem de que eu não sou preconceituoso, eu não sou violento e eu não sou injusto. Eu, desde que me entendo por gente, gosto de gente. Mas mesmo assim, eu pratico violência. E às vezes as mais sutis. Contar histórias é ir nesse lugar. Contar histórias daquilo que é mais desafiador é ir neste lugar de consciência. Então, eu entendi que eu precisava trazer para o meu fazer, e aí foi quando eu fundei o Laboratório de Convivência, um fazer que assume que a gente está ainda experimentando muitas coisas para aprender a conviver. Que a gente ainda não sabe conviver, mas que nós temos potência para conviver. Que a gente tem condições, sim, de transformar aquilo que é desafiador
um belo aprendizado, que é inspirador, sim. É assumir que a gente, dentro de nós, tudo o que nos faz produzir injustiças, mas também tem as respostas para produzir a paz. Tem 13 anos que eu caminho por esse país, por estradas, por lugares, buscando implementar a restaurativa como uma política pública a partir do ser humano. Eu já contei muitas histórias, mas hoje eu fiz questão de chamar meu filho, que está sentado aqui. Para contar essa história, agradecendo essa história e reconhecendo que a potência dessa história transforma a minha vida, transforma a sua vida, mas transforma a vida de muitas pessoas que estão tendo coragem de contar essas histórias, para que essas histórias verdadeiramente pertençam ao mundo, para que a gente não viva um mundo de histórias racistas, discriminatórias, preconceituosas, de violência contra as pessoas e o ser humano. E para terminar a minha fala, eu peço ao Fernando que termine ao meu lado, porque a gente não conta histórias sozinho. Foi um caminho, gente, foi um caminho longo. E o que eu posso dizer dessa história toda é que é uma escolha viver esse caminho. É uma escolha você se aceitar e você fazer as pessoas que você ama te aceitarem também. Então, quando você faz essa escolha, não tem volta, porque só tem ou o acerto ou o erro, né? E o que a gente quer é o acerto. E hoje eu posso dizer com certeza que a minha história com a minha mãe é o maior acerto que eu tenho na minha vida. Porque foi muito difícil e os encontros e os desencontros foram inúmeros e durante anos. Eu sei que é uma palestra de 18 minutos, mas a história durou anos e anos para a gente conseguir se acertar, no sentido de eu também entender o preconceito dela, que existia. Entender e aceitar esse preconceito. Porque eu fui criado de uma forma por ela, que ela não foi criada pela mãe dela. E a força que eu e ela tivemos faz a nossa relação ser única, forte e proveitosa para nós dois, né, mãe? Sim.